Tá? Podem, devem, e os seus alunos, seus estudantes, devem pedir, né, que sejam isentos de provas, reposição de aulas, né, testes e todas as coisas em relação à educação. Glória a Deus. Amém. Então, ou seja, não é só para os adventistas, mas é para todos aqueles que têm na sua fé, na sua crença. Eles podem se ausentar nos dias de cultos ou nos dias dos seus dias de sagrados, né? E entre eles destacaram quem? Os adventistas, guarda do sábado, glória a Deus. Né? Então, nós louvamos o nome do Senhor Jesus. Né? Que, como eu ouvi essa semana, né? Tudo aquilo que é feito para o bem-estar, nós devemos nos alegrar por isso. Tá bom? Graças a Deus. Então, nós vamos agora falar a respeito do Evangelho transformador. Né? Esse Evangelho transformador, ele está baseado, irmãos, lá no tema proposto no ano passado. Que Evangelho é esse? Uma pergunta para todos nós. Esse Evangelho é o Evangelho que fala da vida e da obra de Jesus Cristo. A pergunta mais pertinente para cada um de nós que estamos iniciando o ano de 2019, esse Evangelho para você, ele é ainda surpreendente? Ou seja, a vida e a obra de Jesus Cristo, ele ainda surpreende você? Esse Evangelho que fala da pessoa de Cristo Jesus, ele é ainda o Evangelho que transforma. Você ainda acredita que ele é um Evangelho transformador? Ou seja, é uma pergunta pertinente quando nós afirmamos desse Evangelho transformador. O ano de 2019 se iniciou e dentro dessa perspectiva de ano novo, governo novo, mudanças, quais são as transformações que você e eu aguardamos, esperamos? Talvez eu e você estejamos ainda na esperança que algo diferente aconteça. Mas talvez estejamos sem esperança, que não há mais mudança, que não há mais transformação. Sabe aquela grande expectativa de final de ano? Por mais que nós não estejamos, vamos dizer, dentro daquela convicção que o dia 25 de dezembro é o dia do Natal, é o dia que Jesus nasceu, mas todos nós ficamos naquela apreensão de final de ano, né? E aí quando passa esse momento de festividade, vem aquela pergunta: poxa vida, ficamos o ano inteiro nessa expectativa, passou rapidão, né? Então, o Evangelho transformador, quais são as suas expectativas para que aconteça algo diferente, algo transformador, e que só a resposta que você tem pode vir através da vida e obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Só pode vir através dela. O intuito dessas perguntas é realmente provocar em nós um sentimento de expectativa e provocar em nós também o desejo de buscar essas transformações. Ontem eu tive uma conversa com uma adolescente e eu expus para ela uma frase de um poeta português que ele diz que o medo mede as dificuldades. Então,
já que estamos iniciando o ano de 2019, nós temos nas nossas mãos, colocados pelo Senhor, os ministérios, certo? E muitas vezes as dificuldades que antes de começar o ano, presbítero, aparecem, colocam em nós medo. Então nós medimos os medos, né? Ou melhor, medimos as dificuldades. Então esse poeta ele diz que o medo mede a dificuldade, só que a vontade vence, que ações concretas vencem as dificuldades. E o Evangelho de Cristo Jesus, do qual o apóstolo Paulo expõe, ele mostra que as dificuldades vêm, todavia, o desejo, a vontade de vencer, na dependência do Espírito Santo, na dependência da palavra, na dependência do Evangelho, ele faz com que todos nós sejamos vencedores. Glórias a Deus. Em Romanos, que é o texto que nós lemos, versos 16 e 17, nós somos colocados diante de algumas situações, e eu quero ler para os irmãos. A primeira delas fala que o Evangelho transformador, tá? Ele tem uma potência, né? E eu quero ler com os irmãos, vejam novamente o verso 16, que eu não vou falar do sentimento de Paulo, sobre não me envergonhe do Evangelho, mas eu quero destacar aqui a palavra, tá? Porque é o poder de Deus para a salvação. E nós temos aqui duas situações, irmãos, para a salvação. Primeiramente, salvação de todo homem, de toda humanidade, que deseja a vida eterna, que estão no laço do pecado, que estão sem vida, como diz Efésios capítulo 2. Ou seja, é a salvação para a vida eterna, para todos. Então essa aqui é a primeira situação, em que todos nós estávamos outrora nesta situação, como nos diz Efésios capítulo 2. A segunda situação, ela se encontra a salvação para aquele que já recebeu o Evangelho. E como todos nós que já recebemos o Evangelho, conhecemos Jesus, tá? Eu quero abordar apenas um lado. Eu quero abordar apenas uma situação. Eu quero tirar aquela parte. O poder de Deus que já atuou na nossa vida, que já veio como nos diz aqui, uma dinamite, que ele abala as estruturas do pecado, tá? E essa dinamite, que é o poder de Deus, que é o Evangelho, ela destrói as amarras do pecado e transforma a vida daquele que recebe o Evangelho. E eu quero falar dessa vida daquele que já recebeu a transformação do Evangelho, que sou eu e você. Amém? Então vamos lá. O apóstolo Paulo acreditava e acredita no poder do Evangelho e deixa bem claro que nenhum poder, seja ele político, social, econômico, religioso ou intelectual, se compara ao poder do Evangelho. Preste bem atenção nisso, irmãos. E eu quero fazer essa abordagem em algumas situações. Guilherme, por gentileza, coloca aí Romanos capítulo 1, verso 1. Olha só, irmãos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vejam bem que a afirmação do comentarista aqui, que ele diz que o Evangelho, tá? O Evangelho, ele é a dinamite que destrói todo o poder,
seja político, social, econômico, ou religioso, ou intelectual. Entendeu? Então eu quero dizer para você nesta manhã que já fui alcançado pelo Evangelho, tá? Que em primeiro lugar, o que o apóstolo está mostrando? Que ele, na pessoa dele, ele é a pessoa que está sendo transformada pelo Evangelho. Ele é a pessoa que está sendo mudada. E aí, irmãos, quando ele coloca ali, Paulo, servo de Cristo Jesus, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, ele diz assim, chamado para ser apóstolo. Então, o Evangelho, a pessoa de Cristo, ela te dá uma convicção de quem você é. Ou seja, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu sou chamado. Então, o primeiro benefício do Evangelho, a primeira transformação que ele faz, é que ele tira você, nos tirou de ser servo, escravo do pecado, e agora ele mudou isso, fazendo com que você seja servo, escravo de Jesus. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Primeira transformação. Só que aquele que foi alcançado pelo Evangelho precisa ter essa convicção. E aqui, irmãos, ele diz assim, eu não sou apenas eu fui chamado para ser apóstolo, ou seja, eu fui chamado para ser enviado aos gentios. Eu fui separado para o Evangelho, eu fui separado para isso. E o irmão Jacó colocou muito bem aqui na hora da lição bíblica, tá? Que cada um de nós, se tivermos essa convicção, então o Evangelho, a obra redentora de Cristo, já fez essa transformação na minha e na sua vida. Se eu tenho essa convicção, tá? E eu vou ao encontro de pessoas e falo a respeito de Jesus Cristo para ela, então eu estou sendo esse apóstolo enviado e que fui chamado para fazer isso, para dizer para as pessoas que Jesus é a razão da nossa vida. Jesus é a razão da nossa existência. Glória a Deus. Então ele fala isso com propriedade, com convicção. Ele diz assim, olha, antes eu era servo, mas ele não era servo de Cristo. Ele era servo do poder político, ou seja, do grupo dos fariseus que governavam não só a política, como o sistema religioso, como o sistema social, como o sistema econômico e, acima de tudo, o intelectual, porque ele fazia parte da escola mais importante da época, que ele diz que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Então, quando ele diz assim, olha, antes eu era servo de todo esse sistema, mas a pessoa de Jesus Cristo, ela mudou a minha vida, agora eu sou servo dele. Glória a Deus. Veja o que está escrito em 1 e em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1, irmãos. Por favor, Guilherme, pode colocar qualquer um, 1 ou 2 Coríntios, eles têm as mesmas palavras. Se ele tem a convicção que ele foi chamado para ser apóstolo e separado, então ele já está sendo transformado pelo Evangelho. E em 1 e 2 Coríntios ele diz assim, Paulo, ele vai repetir, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, aqui nós encontramos o segundo poder transformador. Se antes ele tem o primeiro poder transformador, a convicção de que ele foi chamado, agora ele diz assim, olha, só estou aqui pela vontade de Deus. Eu só levo a palavra, eu só vivo a palavra, eu só amo a igreja, porque a vontade de Deus está sobre mim. Então, o Evangelho transformador, agora, tira a vontade humana
Eu quero ler ainda com você nessa manhã o verso 1 do capítulo 1 de Gálatas. Olha só, Paulo, ele vai repetir novamente: apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus e Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele sabe, o apóstolo sabe, que o Evangelho, a pessoa de Cristo, que ele só está fazendo tudo aquilo que foi colocado em suas mãos, não foi porque a liderança maior do presbitério da igreja de Jerusalém incumbiu ele de ir. Porque a gente muitas vezes só entendemos que só devemos fazer se aquele que tem poder, se aquele que tem autoridade nos der. E muitas vezes nós nos colocamos assim. Mas ele está dizendo aqui, olha, não por parte dos homens. Ainda que o pastor seja importante, o presbitério seja importante, ouvirmos o seu mandado, mas a transformação que o Evangelho estava acontecendo na mente de Paulo, né, ele estava dizendo o seguinte: eu estou aqui, em primeiro lugar, por Deus. É certo que Deus governa através dos homens, entendeu? Mas ele não esperou o mandado dos homens. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Né? Então o que eu quero dizer, que eu, Zenilson, né, eu não posso esperar o mandado do pastor Félix. Né? Ele pode me solicitar? Sim. Pode solicitar cada um de você? Pode, com certeza. Entendeu? Mas se você tem o Evangelho transformador, você sabe, nós sabemos que o nosso dever, independente se o pastor pedir ou não, é levar a palavra para o necessitado. Imagina eu dirigindo, né? E uma pessoa, um passageiro entra e ela começa a falar das suas necessidades, ou seja, uma pessoa sem esperança. E eu estou lá dirigindo. Então imagina eu lá, ou você no ônibus, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, né? A pessoa está lá necessitada e você colocar na sua mente e falar assim: não, eu ainda vou esperar o pastor Félix, ou o presbítero, ou o Fábio me mandar, me autorizar a falar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ainda que seja importante, irmãos, o mandado das autoridades humanas, o maior dela nós já temos. Jesus Cristo já disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então o Evangelho transformador, ele faz isso na vida daquele que já recebeu a salvação. Tá bom? Ao tempo rugindo, então vamos partir agora, irmãos. O alcance do Evangelho. O Evangelho transformador, tá? Ele diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, compartilhando aqui com você, como que uma pessoa pode crer no Evangelho? É uma pergunta básica, entendeu? O que a Bíblia diz sobre o crer? É fácil acreditar em algo? É fácil acreditar, irmãos, em algo? Para você acreditar em algo, você tem que ser convencido. E as pessoas têm que apresentar para você algumas razões coerentes e óbvias para que você venha concordar com ela, correto? Então olha só, quando o apóstolo diz assim, ó, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como essa pessoa pode crer? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, que é um verso bem fácil, irmãos. Então vamos lá. Capítulo 10, bem fácil. Verso 13,
capítulo 10, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, a pessoa, ela já foi convencida, já apresentaram para ela algumas coisas óbvias, coerentes, que levou ela a invocar o nome do Senhor. Correto? Agora veja o verso 14. Pois como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar nada? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então o alcance do Evangelho só pode levar as pessoas a crerem se nós que já fomos alcançados pelo Evangelho e estamos sendo transformados pelo Evangelho, falarmos de Jesus. O Evangelho só vai ter alcance se ele for reproduzido por esses que já foram transformados. Tá? E aí eu quero colocar para você algumas situações dentro da palavra de Deus, né, que podem ser feitas através dessa fala, minha e sua. Tá bom? Abra sua Bíblia em Tito capítulo 2, verso 11 e 12. É um texto que eu gosto bastante, irmãos. Olha só. Porque a graça de Deus se manifestou salvadoras a todos os homens. Verso 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, se nós falarmos de Jesus, que ele quebra essas cadeias do pecado, então o que nós vamos falar para as pessoas que estão sem esperança? Que esse Evangelho nos ensina a renunciar à impiedade. Então, quando você pensa em algo errado, que não convém, entendeu? Aí você diz na sua mente: tira isso da minha cabeça, Espírito Santo. Você já foi ensinado a renunciar. Opa, isso aqui não serve para mim. Isso é uma das coisas do Evangelho transformador. Entendeu? Então ele nos ensina a renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. A sensatez é a melhor coisa que existe na vida de uma igreja transformada. E eu vou pegar esse mesmo texto lá agora no capítulo 1, Guilherme, no verso 5. Então preste atenção. Paulo está escrevendo a Tito. Tito, ele é um homem transformado pelo Evangelho, tá? E aí ele vai para a ilha de Creta, tá? E essa ilha de Creta, no seu convívio, era mal falada. Eles eram negociantes que não firmavam a sua palavra, tá? E aí ele diz assim, ó: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Ou seja, as igrejas que existiam em Creta haviam sido contaminadas novamente pelas amarras do pecado. E aí o Paulo está dizendo para ele assim: olha, Tito, eu deixei você lá em Creta, por quê? Porque o Evangelho te transformou. O Evangelho é o que muda. O Evangelho é que faz com que você coloque as coisas em ordem. E isso, a Bíblia está ensinando que o Evangelho, ele não só transforma as pessoas do pecado para o reino da luz, mas ele pega essas pessoas dentro do reino da luz e vai aperfeiçoando cada dia mais, até se tornar dia perfeito, como nos diz Efésios capítulo 4. Glória a Deus. Então, irmãos, o alcance do Evangelho é para todos. É para uma sociedade em que ela tem no seu DNA, como eu posso dizer a palavra, o cambalacho, coisas erradas.
negócios errados, corrupção. Entendeu? Corrupção. E nós não podemos compactuar com corrupção. Eu vou aqui fazer uma pequena ilustração, tá? Se você for fazer uma reforma na sua casa, ou desmanchar algum guarda-roupa, algum móvel, entendeu? O que você precisa fazer? Pegar esses restos de materiais ou de madeira e levar para o ecoponto e lá descartar. Não coloque em sacos de lixo e coloque lá no pezinho o lixeiro passar, e quando ele passar, você oferece uma caixinha para ele levar aqueles entulhos, aquele resto de madeira. Isso é uma das coisas comuns que acontece na nossa sociedade. Entendeu? Ou seja, o evangelho transformador, ele começa a colocar as coisas em ordem. Lembra do que está lá em capítulo 2, capítulo 2, verso 12? Põe para mim novamente. Ó. E a viver de maneira sensata. Ou seja, de maneira coerente. Entendeu? Não podemos compactuar com a corrupção, que a gente fala muito lá de cima e muitas vezes nós fazemos aqui embaixo. Então, o evangelho que transforma a vida nossa do cristão, entendeu? Ela tem que começar a pautar mesmo dentro das diretrizes do evangelho. Viver de maneira sensata e justa. Tá bom, irmãos? Então, o alcance do evangelho é para todo aquele que crê. Mas nós temos que falar que Jesus muda esse DNA, que Jesus muda esse costume, que Jesus muda essa maneira de ser, que Jesus muda a maneira de ser justo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então o evangelho transformador, tá? Ele é poderoso para fazer a mudança nesse DNA, e ele alcança todo aquele que crê, mas nós precisamos falar. Paulo e Tito falaram para essa cidade, e ele diz assim, e é por causa disso que eu deixo você lá, e eu sei que isso tem mudança. Abra sua Bíblia agora no Atos 19. Atos 19, ele fala a respeito, né, do evangelho na pessoa de Paulo. E lá no Atos 19, irmãos, você vai depois, se você puder ler na sua casa, falar a respeito, tá, já da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então olha só, o evangelho na pessoa de Jesus Cristo já tinha arrebentado toda a ideia de Paulo, já tinha arrebentado toda a sua religião. A pessoa de Jesus Cristo já tinha quebrado o apóstolo Paulo. E agora ele está na sua terceira viagem missionária. Aí ele chega para falar lá no local onde havia uma escola chamada, né, a escola de Tirano. Eu já até falei isso para os irmãos, tá? O que aconteceu aqui, irmãos? Esse Paulo aqui, transformado pelo evangelho e sabedor que o evangelho alcança todo mundo, ele chegou na sinagoga, né, vou pegar aqui, chegou aqui na igreja, começou a falar, e aí ele percebeu que muita gente não queria o evangelho, não queria saber. Aí ele não começou a brigar, não, que ele já era um servo transformador, transformado. Ele já era um apóstolo, né? Amém? Amém. Ele não começou a brigar, não, entendeu? Ele não começou a discutir, não. Ele viu que não dava certo. O que aconteceu? Foi para uma escola. Essa escola não tinha vaga para o apóstolo Paulo. Ele disse que ele estava na escola. Foi para essa escola, mas ele não foi muito bem recebido, não, pelo reitor, pelo diretor, presbítero e pastor. Os comentaristas dizem que ele foi para essa escola, mas que ofereceram para ele? Ofereceram o único horário disponível que a escola tinha na época. Qual era? A hora do almoço.
todo mundo, né? Tá em recesso, todo mundo almoçar. Eu falo assim, esse é o horário que eu quero. Os comentaristas não falam que nesse Atos 19, fala assim que ele começou a falar por 2 anos. Na hora do almoço, pastor Félix. Como ele disse na escola bíblica, né? Paulo amava o que ele fazia, porque o evangelho transformador causa isso na vida de todo servo, de todo apóstolo que é chamado. Então ele diz assim, ele não diz assim, ó, estou com fome, primeiro eu. Meu pai sempre dizia, farinha pouca, meu pirão primeiro. Na vida do apóstolo e do servo de Cristo Jesus, transformado pelo evangelho, essa ideia não existe mais. Entendeu? Na hora do almoço ele ia lá e diz que ele passou por 2 anos. E ele diz assim, ó, no verso 10, que assim durou por 2 anos, dando a entender a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Pelas mãos de Paulo fazia milagres. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Glória a Deus. Então, o evangelho transformador, na vida de um servo, na vida de um cristão, entendeu? O que ele faz? Ele só não implode as estruturas pessoais, né? Ele faz com que o alcance do evangelho sejam para todos. E aí Paulo usou aquela escola onde tinha próximo um comércio, todas as pessoas passavam ali, e por 2 anos, durante a hora do almoço, ele pregava o evangelho. E eu quero fazer mais uma abordagem nessa manhã. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Então, o evangelho foi lá na cidade de Creta, que é arrebentar o DNA da cidade, através de Tito, né? E agora, já em Éfeso, na 3ª viagem missionária, o evangelho foi colocado, foi falado, e diz assim que todas as pessoas da Ásia, dizem os comentaristas, que é a partir dessa 3ª viagem missionária, que outras congregações, outras igrejas surgem. E no capítulo 10, irmãos, tá? No capítulo 10, o que tem o capítulo 10, irmãos? O centurião Cornélio e a chamada de Pedro. Quando você lê aqui, ele vai dizer, vocês sabem muito bem que não é lícito um judeu entrar na casa do gentio. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o evangelho, ele quebra convenções sociais. Ele rompe fronteiras. Então vejam bem que a partir do momento que o evangelho vai transformando a minha vida, a nossa vida, a vida do servo, a vida do apóstolo, a vida daquele que faz a obra de Deus, o que ela vai fazendo? Ela vai quebrando as convenções sociais. E dentro da igreja que o evangelho está transformando, né? Eu vou dizer, acho que na escola bíblica novamente, o irmão Jacó abordou sobre a divisão, né? Que ela é como um câncer, né? Eu vou abrir um pouquinho mais assim, da divisão, tá? Dentro da igreja. Vou abrir um pouquinho mais. As panelinhas. Tá bem claro agora, né? As panelas. Então, na vida de um servo, na vida de um enviado, porque todos nós somos enviados, nós não usamos a palavra apóstolo. Opa, vou pegar aqui a Irene, tá? Permissão? Pega. Apóstola Irene. Nós não usamos isso, né? Mas o Senhor disse, ide, não disse? É um enviado, apóstolo Félix. Ele já fica até meio tímido quando a gente fala pastor Félix, né? Mas pela Bíblia é o apóstolo, irmão. Todo mundo foi enviado. Mas na vida desse que foi enviado, desse que é servo, não pode mais haver agora o quê? A panelinha, a convenção social. E aí, como que Deus faz isso na vida desse homem?
Deus, através de Cristo Jesus, vai ensinando esse apóstolo Pedro, e assim, olha, vocês sabem muito bem, mas Deus me disse que nós não podemos fazer acepção de pessoas. E como ele teve essa consciência? Orando, como nos diz o texto, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde. Aí percebeu a voz do Espírito Santo, teve a percepção. E aí o que aconteceu? Quebrou essa convenção social, entendeu? De que grupos, panelas, Então o Evangelho, o alcance do Evangelho é para todo aquele que crê. E nós temos que dizer para a sociedade e temos que dizer para a igreja, entendeu? Que o alcance do Evangelho, esse Jesus, se você crê nele, tem que romper o Evangelho tem que romper essa barreira, tem que romper essas fronteiras. O Evangelho não é exclusivista. Todo aquele que crê pode ser transformado pelo Evangelho. E a última parte do texto nos diz: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então presta atenção, irmãos. Se o Evangelho transformador já implodiu algumas coisas em você, que eu sei que ele já implodiu, inclusive me veio agora na mente aquilo que os malfeitores, vou dizer a palavra, lá no Ceará fizeram recentemente no viaduto. Eles colocaram a dinamite e explodiram lá, só apareceu os ferros da estrutura. É assim que o Evangelho faz com a gente. Entendeu? Vai aparecendo só o arcabouço da nossa vida. E aí, se o Evangelho implode na sua vida isso, ele vai transformando a sua vida, e aí você vai se tornando servo, você vai se tornando um apóstolo enviado de Cristo Jesus, você começa a falar do Evangelho, então as pessoas vão crer, mas elas só vão crer se nós falarmos, correto? E ele diz assim, e essa pessoa agora, a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui está, irmãos, uma grande chave, como nos diz o texto. Como entender a justiça de Deus? Essa expressão nos diz assim, a posição justa dada por Deus, ou seja, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, a justiça pessoal de Deus, que dá esta qualificação aos pecadores, declarando-os e aceitando-os como justo, somente dada por Deus. Sabe você já ouviu uma série que passava, não lembro em qual, mas havia uma série que dizia assim, teu passado te condena. Já ouviu falar disso? Nunca ouviram falar dessa série? Tem outra série que dizia assim, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Já ouviram essa? Já ouviu essa? Isso é o que acontece, irmãos. Só que quando esse que tem o passado, ou a pessoa diz, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, quando essa pessoa recebe o Evangelho que você fala a respeito de Jesus, e ela aceita, aí Deus coloca ela como justa. Amém? E isso serve para nós. Então quero pegar aqui alguns exemplos, irmãos. Então vamos lá. Minha pergunta para os irmãos: se você tiver convicção, você responde. Se você não tiver convicção, você fica calado, tá bom? Então vamos ver. Jó era pecador? Sim. 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 Então tá bom. Noé era pecador? Natanael era pecador? E nós? Somos pecadores? Sim. Agora você respondeu com mais convicção, né? Então vamos lá rapidamente. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 1, verso 1.
Evangelho ele é o transformador, que arrebenta com as nossas estruturas, contaminada pelo pecado, ele também tem o alcance, né? Em cidades, lugares, sistemas religiosos, políticos, mas agora pessoal. Não tem aí? Olha, irmãos, pela primeira vez, o irmão não tem a Bíblia para colocar aqui para a gente, né? Quem achou aí, pode ler, nos ajudar aí novamente, só para a gente. É para ler, irmão. Jó, capítulo 1. Isso, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Tem uma pessoa fazendo um comentário de Jó. Entendeu? Homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se. Então não dá para entender que o texto tem uma pessoa falando de Jó? Sim. Isso é legal, né, irmãos? Entendeu? É bom, né? Então isso é importante nós valorizarmos. Não somos nós que nos definimos, mas as pessoas que nos definem, através das nossas ações. Se o Evangelho tem mudado a minha vida e a sua vida, deixe que as pessoas vejam você. E aí Jesus não disse? Jesus disse lá: os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Quantas vezes eu não tive irritado, né? Só quem sabe o grau da minha irritação é a Mara que convive comigo. E o irmão João, Diácono João, que sabe da irmã Emília. E cada um dos irmãos que sabe de quem vive perto. Não é verdade? Entendeu? E aí muitas vezes nós nos achamos tão insignificantes por causa da irritação. Né? E a Bíblia está dizendo, é insuportável. Não é verdade? Entendeu? Só que isso não tem nem comparação, irmãos. Né? Vamos pensar aqui. Alguém disse de Jó, não disse? Mas só a esposa de Jó sabia dele, não disse? E aí nós vemos esse pouquinho lá. Quando ela diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele diz assim, agora não é. Aí eu faço isso para Mara, para ver. Brincadeira, tá bom. Mas muitas vezes quando a gente fala para o outro que você está doido, a gente acha ruim, não acha? Está insano? Mas a gente não fala, né? Só as pessoas sabem. Mas alguém, né? Olha só como o Evangelho equilibra, irmãos. As nossas imperfeições, mas o Evangelho muda a nossa vida e as pessoas, elas dizem assim, nossa, né? Quem não me conhece assim, nossa, as pessoas aqui você calma, né? Parece, né? Só o Evangelho de Jesus na minha vida, irmão. Né? Quando a gente olha assim para os irmãos, né? Glória a Deus, né? O irmão disse para o irmão Jacó, né? É inteligente, né? Glória a Deus, só Jesus, né? Só Jesus, só Jesus. Só Jesus, irmão. Então, o Evangelho, como nos diz o texto aqui, né? Ó, a justiça de Deus, o ato de declarar justo é de Deus. Ele coloca você nessa posição. Mas a gente sabe que tem imperfeições. Agora imagine você recebendo esse elogio de Deus. Abra sua Bíblia, Jó capítulo 2, verso 3. Verso 3. Está o Jó. Se nós temos uma pessoa que fala de Jó, agora pega essa fala aqui, que ela nos dá a entender, né, claramente, no verso 3. Pode ler, irmão Bruno. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Tá bom, só até aqui, irmão. Olha a fala do próprio Deus. Imagine nós agora com as nossas imperfeições,
Mas o ato de Deus declarar justo, colocar você na posição de justo, né? Uma pessoa justa, mesmo com as nossas imperfeições, de quem é? Do Senhor. Pois a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Você só é o que é por causa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Rapidamente, abra sua Bíblia em Gênesis. Agora tem, Guilherme. Agora tem Gênesis 6, 9. Gênesis 6, 9. Ó, esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Lembra que Tito disse que a salvação se manifestou a todos? Ela nos ensina a renunciar para que nós vivamos no tempo presente uma vida sensata e justa. Olha aqui, Tito já nem existia, mas olha o que está acontecendo na vida de Noé. Antes de Paulo escrever para Tito, é porque é coisa do Espírito Santo, irmão. Amém. Entendeu? Então o Evangelho da justiça de Deus, o que ela faz conosco? Ela nos coloca na posição de justo, entendeu? E dentro da sua geração, a nossa geração é essa, irmão. É a sua geração. E o Evangelho coloca